Salve nação e o crime no Flamengo. Agora a gente pode reclamar e deve reclamar sim da justiça brasileira. Dinheiro de bandido, de vagabundo. 10 crianças foram mortas. Se fosse um filho de um deputado. Eu queria saber se fosse um filho de um presidente de clube. Então, mas a questão aí não é dinheiro. Desgraçados, vagabundos. Você vai entender a acusação criminosa no Flamengo, que tá dando uma baita treta. Agora a gente pode reclamar e deve reclamar sim da justiça brasileira. Mas entre o Bruno Henrique e o Garotos do Ninho, eu gostaria de ver essa mesma mobilização com relação aos Garotos do Ninho. Por que que até hoje ninguém foi responsabilizado e por que que a imprensa não faz reportagens mais vezes a respeito desse tema, que é muito mais importante. 10 crianças foram mortas. 10 garotos de 13, garotos que hoje estariam com 20, 21 anos, possivelmente jogando profissionalmente, seguindo suas carreiras. E as famílias ainda sofreram muito com a maneira fria, distante que o Flamengo tratou. Indenizou todo mundo já e tal, mas a questão aí não é dinheiro, né? Paguem as famílias, já pagaram as famílias. A questão aí é justiça. Justiça é o quê? Quem é o responsável? Quem causou aquilo? Pagar de acordo com a lei do Brasil. Isso até hoje não aconteceu. E pouca gente fala sobre isso. Pouca gente. E quando um juiz da primeira instância não tem o entendimento que tudo que estava lá poderia ter matado mais de 50 crianças, porque era folga, porque eu tenho tudo na minha cabeça aqui, era folga, muitos saíram para ir para casa. E 10 crianças, não me importa se iriam ser jogadores de futebol como eu, como Veloso, como Souza, como Djalminha, como Zico. Eu queria saber se os ex-jogadores, eu queria saber se os jogadores atuais que estão concentrados hoje não estão indignados. Porque quando vocês abraçaram o Maracanã, vamos abraçar o Flamengo. Não. O Flamengo tá aí, ó. Então eu, como pai, eu levo meu filho João, eu levo o Júlio para fazer um teste lá. Você leva o Tonicão, você leva o Joaquim, você leva o seu irmão e ele morre. Queimado. Mas e aí, o que mais me deixa insano é a falta de justiça que tem num país como esse. Não é possível que um país como esse não bote as pessoas na cadeia. Porque se fosse um time pequeno, se fosse em uma outra situação, meu irmão, as coisas deveriam ser já solucionadas. Porque é inacreditável que um juiz da primeira instância, ele coloca que não tem nada para culpar ninguém. Ele não tem subsídios para colocar culpa em ninguém. Porque a fiação, porque não sei o quê. Meu Deus do céu, então por que não voltou para o Ministério Público e falou, eu quero mais prova, eu quero mais isso? Porque esse menino aqui não está mais aqui. Ele está no céu, velho. E não sei se ele ia ser jogador, o Átila. Mas vocês destruíram uma família. Vocês destruíram. 10 crianças que morreram. Mas aí vocês que muitas vezes não me suportam, e aqueles que não me suportam é o que eu mais amo, de chegar a madeira, de chegar ao pau. Porque vocês que são ex-jogadores e que trabalham aí no Rio de Janeiro e que vão fazer jogo hoje do Flamengo, vocês não vão dar uma notinha. Vocês não vão falar nada. Vocês que são aí mesmo, aqui não é Flamengo, não é Corinthians, não é... São 10 anjos que mataram. Que mataram. Agora, quem matou é que tem que ser responsável. E me parece que ninguém matou o Átila. Ninguém matou esse menino. Ele foi lá, morreu, queimado por causa da luz, né? Por causa do container. Não, ninguém é responsável. Eu não tenho subsídios para isso. Um país de injustiça, cambada de filha do mar. Isso mesmo. Eu queria saber se fosse o filho de um senador. Eu queria saber se fosse o filho de um deputado. Eu queria saber se fosse um filho de um presidente de clube. Eu queria saber se fosse um filho de um cara que é rico, que é banca, que tem banca. Não, não é para colocar isso aí. Não, eu quero um por um. Só quero um por um. Não quero, Cascão. Por favor, para eu não perder meu raciocínio. Porque eu tô que nem lobo. Eu tô numa angústia por causa desse menino. Sabe por que eu tô? Porque eu vivi 10 anos num lugar que poderia ter acontecido isso. E que só tinha uma saída. Te conto, né?
Porque fica fácil, porque é dinheiro de ladrão, dinheiro de bandido, de vagabundo, de ordinário. E não me interessa quanto está dando audiência, não me interessa se vocês querem que eu fale de Corinthians, que eu quero falar de pau. Não vou falar. O país que nós estamos, cara, que intolerância de tudo, intolerância de time, intolerância homofóbica, racistas, desgraçados, vagabundos. Vagabundos, cambada de ordinário. Sei. A justiça tem que falar, mas a justiça, ela é tão desgraçada nesse país, ela é tão mentirosa nesse país, que ninguém sabe o que aconteceu. Um juiz da primeira instância não sabe o que aconteceu em relação ao fogo, à internet, à fiação, ao forno micro-ondas. Não sabe. Depois de 6 anos, vocês mataram ele. E mataram a família junto. Porque não é a mãe de vocês, né? Não é o irmão de vocês, né? E aqui não é contra o Flamengo, mas isso vai ficar eternamente no Flamengo. E aqui não estou fazendo isso porque é o Flamengo. Eu quero que se exploda o clube que fosse. Mas ninguém ser preso nesse país é um absurdo. Porque eu já tenho tantos problemas que eu queria xingar todo mundo. Eu queria acabar com a vida de vocês. Porque se fosse o meu filho, eu duvido que era dor com dor. Era machado com machado. Era fogo com fogo. Mas não pode falar isso na televisão, né? Se fosse o meu filho, meu irmão, não era dinheiro, não era nada. É vida por vida. Vida por vida. Se tira a vida do meu filho, o que a gente vai fazer, não é verdade? Não sei, não posso falar. Porque é o que eu sinto agora aqui. É o que eu gostaria. Mas eles ganharam dinheiro. Mas 2 milhões, 1 milhão, 10 milhões. Vale 10 milhões a vida dele? E aí, nação, cara, como é triste e revoltante ao mesmo tempo essa tragédia dos garotos do Ninho do Urubu, né? E é inacreditável a gente pensar que 6 anos depois ninguém foi culpado pela tragédia. Não teve nenhum culpado. Aí assim, o Flamengo foi culpado, óbvio, né? Óbvio, aconteceu nas instalações do Flamengo. Foi o Flamengo quem foi negligente. Agora, alguém trabalhava no Flamengo, quem? Quem foram os culpados? Cadê o diretor de base da época? Cadê o presidente do Flamengo na época? Cadê quem coordenava? Cadê quem deu o alvará para aquilo funcionar? Ou é só as empresas pequenas que precisam lá de autorização da prefeitura? O Flamengo que é grande não precisa. Cara, sacanagem isso, né? Eu concordo muito com o Neto, cara, não é nem pela grana que você paga as famílias. Até porque a vida de uma pessoa não tem preço. Agora, a maioria ali pode não ter virado jogador. Poderia ser, porque nenhum dos 10 que faleceram viraria jogador. Mas todos virariam homens, né? Todos virariam homens. E aí, no caso desses atletas que estavam a serviço do Flamengo, foi sanada a vida deles. Tirada a vida deles por negligência. Isso é muito triste, né, cara? Eu sei que o torcedor do Flamengo não tem culpa nenhuma, mas, eu acho que a partir do momento que você vai eleger um presidente e depois que o BAP ganhou, as coisas funcionaram muito mais nesse caso, fazendo acordo com mais famílias, é bem verdade, o torcedor precisaria cobrar, né? Vai cobrar reforços, vai cobrar jogador, vai cobrar equipe melhor, vai cobrar salário em dia e poderia cobrar também essa tragédia do Ninho do Urubu, porque isso daí realmente é muito lamentável. Mas bora botar fogo na discussão, hein? Agora eu quero saber o que você acha aqui, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!